Louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite estarei aqui pregando sobre a carta de Tiago. O versículo que eu gostaria de destacar é capítulo 4, versículo 7, para que nós possamos meditar neste versículo. Esse é o versículo chave que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes eu gostaria de falar um pouco a respeito da carta de Tiago. Tiago, ele é meu irmão de Jesus, e Tiago escreveu essa carta com 3 propósitos. O primeiro propósito da carta de Tiago, ele escreveu para encorajar e fortalecer os cristãos ali em Jerusalém, que estavam passando por uma grande tribulação. O segundo propósito desta carta é exortar e corrigir os cristãos. E o terceiro propósito desta carta é para orientar e instruir a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o primeiro propósito desta carta se encontra no capítulo 1, que ele diz para a igreja que estava passando por uma grande tribulação. Tiago descreve e diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem uma ação completa, uma ação de te fazer melhorar, de te fazer crescer, de te fazer ser moldado por Deus, de forjar o seu caráter. Então, Tiago diz que nós temos que nos gloriar também das tribulações, porque as tribulações, elas produzem a esperança. Apóstolo Paulo, também escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, ele diz que devemos nos gloriar das tribulações, porque as tribulações produzem a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então nós vamos agora meditar nesse texto e trazer uma ilustração sobre a palavra da perseverança. Vamos usar aqui Davi. O jovem Davi estava pastoreando o rebanho de seu pai Jessé, e ele passou por algumas provações, onde ele teve que lutar contra o leão e contra o urso, e ele perseverou, e aquela perseverança que ele teve gerou nele, no coração dele, uma experiência. E quando ele chegou diante dos filisteus, diante do gigante que era de Gate, que desafiou o povo de Israel, ele tinha no coração dele a esperança que Deus poderia dar vitória a ele, porque primeiro ele perseverou contra o leão e o urso e adquiriu a experiência. Então ele teve esperança que Deus é quem dá a vitória. Glória a Deus. Então é Deus quem nos dá a vitória. Então, quando ele estava de frente para o gigante lançou o desafio contra os israelitas, e ele disse: quem é esse circunciso para desafiar o Deus dos exércitos de Israel? E naquele momento ele foi, no nome de Jesus Cristo, pegou apenas 5 pedrinhas e uma funda e lançou sobre o gigante, e o Espírito Santo de Deus cravou aquela pedra na testa do gigante, dando a vitória para Davi. Então, como nós ouvimos o pastor falar no começo sobre o poder da perseverança, quando as provações, as tribulações, as dificuldades, os problemas batem na nossa porta, é nesse momento que a nossa fé ela é aprovada. É nesse momento que nós temos que romper em fé. É nesse momento que nós adquirimos maturidade espiritual e subimos de nível espiritual. Então, o primeiro propósito era de encorajar para os cristãos não desistir na fé e eles se firmarem em Cristo Jesus
e através de Jesus eles perseverarem. E o segundo propósito da carta de Tiago se encontra no capítulo 2, a partir do versículo 14, que ele diz: meus irmãos, porventura alguém pode dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvar? A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, apóstolo Paulo, naquela época, ele já tinha feito algumas viagens missionárias, na qual ele já tinha escrito cartas para a igreja de Éfeso, e no capítulo 2, versículo 8, apóstolo Paulo escreve que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Só que alguns pseudos cristãos daquela época, eles estavam se apoiando apenas nesse texto, nesse versículo. Eles não queriam fazer as obras. E Tiago, ele vai citar o pai Abraão, em capítulo 22 de Gênesis. Deus, ele pede o filho de Abraão, Isaque, e Isaque, ele dá o próprio filho a Deus. Isaque diz: Deus proverá. Então Isaque, ele foi aprovado, e a fé dele foi justificada através das obras dele. Então nós precisamos também fazer as obras de Deus, porque muitas pessoas pensam que apenas podem dizer: eu tenho fé. Se eu já tenho fé em Deus, eu não preciso fazer as obras. Mas as nossas obras, elas justificam a nossa fé, porque nós não podemos ter uma fé teórica que vai buscar o perdido, a fé que vai para o evangelismo, que se consagra, que jejua para poder fazer a obra de Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. E ainda ele diz, ele fez uma comparação: mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com obras. E ele diz: fazes bem que tu crês que há um só Deus. Fazes bem, porque também os demônios creem e tremem na presença de Deus. Então nós precisamos fazer as obras de Deus. Glória a Deus. E o terceiro propósito dessa carta, que é o versículo chave, capítulo 4, versículo 7, que Tiago, ele está orientando e dando a instrução para a igreja, quando ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Quando nós nos convertemos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e fiel Salvador, ele se tornou o Senhor da nossa vida e nós somos os servos. Então nós temos que estar sujeitos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós somos sujeitos a Deus. Nós temos que estar submetidos à vontade de Deus, não à nossa vontade. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu não estou com vontade. Só que de fato nós somos sujeitos a Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17. Nós precisamos fazer o que Deus nos orienta, não a nossa vontade. Eu sou sujeito ao meu Senhor, eu sou um servo. Se Deus diz que eu tenho que ler a Bíblia, tenho que orar, tenho que jejuar, nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. E ele diz: submetei-vos a Deus. Submetei-vos a Deus vem de submissão, estar submetido a Deus. Submissão vem de obediência, temos que obedecer. Todos os dias o nosso adversário, o diabo, ele coloca na nossa mente, ele coloca propostas, ele nos propõe pensamentos negativos, pensamentos de desânimo, falta de vontade, desencorajamento, tristeza. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter bom ânimo, temos que ter força, temos que ter coragem, temos que ter ousadia na presença do Senhor. Então nós precisamos fazer o que Deus nos pede, porque nós somos sujeitos a Deus e nós precisamos resistir ao diabo. O que significa resistir ao diabo? Resistir ao diabo é dizer não para todas as propostas
que Ele nos coloca todos os dias, diariamente Ele coloca na nossa mente. Então nós temos que dizer não, nós temos que dizer não, nós temos que dizer sim para a vontade de Deus. Então Ele quer colocar frieza espiritual, falta de vontade de ler a Bíblia, falta de vontade de ir aos cultos, falta de vontade de servir na obra de Deus. Mas como nós obedecemos à vontade de Deus, nós precisamos viver os padrões e os princípios de Deus. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos estar diariamente, constantemente, lendo a palavra de Deus, para que nós possamos alimentar a nossa fé. Como bem diz a palavra em Romanos capítulo 10, versículo 17, que logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós alimentamos a nossa fé, o nosso espírito, ele fica forte, e através da palavra de Deus, nós iremos fazer a vontade de Deus, iremos fazer a vontade de Deus com amor, com alegria, sem desânimo, sem falta de coragem. Jesus, ele já deixou bem claro, em João 16,33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Filipenses 4,13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então nós só podemos fazer algo com a ajuda de Jesus. João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, precisamos estar buscando a Deus constantemente em oração e pedindo força, pedindo a misericórdia, pedindo graça, e Deus, ele renova as nossas forças em todas as manhãs. E o terceiro passo, o primeiro passo é sujeitar a Deus, o segundo é resistir ao diabo. Então, para fazer aqui uma ilustração a respeito desse texto, vou trazer aqui o Evangelho de Jesus Cristo, conforme os relatos de Mateus, a partir do capítulo 4, versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e o tentador chegou para Jesus e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus disse: assim está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E como o inimigo ele é astucioso, mais uma vez ele pegou Jesus e levou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão em tuas mãos, para que tu não tropeces em pedra alguma. Jesus, calmamente, mais uma vez respondeu para ele: assim também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo, meus irmãos, ele é perseverante. O diabo também tem poder, só não tem mais poder do que o nosso Deus. O diabo pegou Jesus e transportou para o monte mais alto. Chegando lá, ele disse: te darei todo este reino, toda esta glória, se tu somente se prostrares a mim e me adorares. Nesse momento Jesus deu uma ordem nele e disse: sai-te, Satanás, só um Deus adorarás, só um Deus servirás. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus combateu o inimigo no deserto, estando sozinho. Jesus deu de 3-0 no inimigo, enquanto Adão e Eva no jardim do Éden, um fazendo companhia para o outro, na primeira tentação eles caíram. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus, sendo um homem, ele tinha todo o poder, mas ele demonstrou e nos deu a lição que ele combateu o mal, combateu o inimigo, combateu o nosso adversário através da palavra de Deus. O inimigo sempre trabalha colocando dúvida na nossa mente. Se tu és o Filho de Deus, colocando dúvidas. E Jesus sempre combatia ele com a palavra de Deus. Então nós temos a autoridade
por meio do nome de Jesus Cristo, para combater o nosso inimigo quando ele se levantar pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós temos que combater o nosso adversário, porque ele anda bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele é perseverante. Se Jesus, no deserto, jejuando, ele tentou Jesus 3 vezes, que dirá nós, né? E nós sabemos que o Lúcifer, que era um querubim nos céus, ele convenceu uma terça parte dos anjos, que dirá nós, se não estivermos lendo a Bíblia constantemente. Ele pode convencer com conselhos na mente, conselhos negativos, até fazer a pessoa esfriar espiritualmente e tirar da igreja. Então também vamos aprender, Jesus ali ensinando no Sermão da Montanha, ali no final do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque quando veio as chuvas, e transbordaram-se os rios, e bateu contra aquela casa, a casa não caiu, porque a casa foi alicerçada sobre a rocha. E o nosso alicerce é Jesus. Deus é o nosso alicerce. Deus é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Então, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Esse é o nosso alicerce, a palavra de Deus. Quanto mais nós vamos criando alicerce pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela consagração, subindo no monte, caminhando na igreja com os irmãos, nos fortalecendo em fé, crescendo de glória em glória, e aí nós vamos ficar com a casa alicerçada, para quando vir as chuvas, que são os problemas, as adversidades, os problemas, eles vão bater, mas vão bater retirado, pelo poder e autoridade do sangue de Jesus Cristo. Nós não vamos receber as setas dos nossos inimigos. Às vezes o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer destruir nossa família. Ele começa dentro do nosso lar, querendo criar contenda. Às vezes por conta de uma palavra, o inimigo gera uma grande contenda. Então nós temos que estar com o coração sempre conectado com a palavra de Deus, para que nós possamos perdoar, coração disponível e disposto para perdoar, para se reconciliar, porque nós temos que estar primeiramente com Deus, porque Jesus primeiro ele nos amou. Então ele nos amou primeiro. Então nós temos que estar com o nosso coração disponível para perdoar. E no versículo 28 ele diz: que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem imprudente, um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Porque quando veio as chuvas e transbordaram-se o rio e bateu contra aquela casa, grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Por quê? Porque não tinha alicerce. É uma casa construída sobre a areia, é uma casa que não tem estrutura. Nós precisamos ter estrutura espiritual, emocional. Eu aprendi com o meu pastor, que me ensina e me ajuda muito espiritualmente, que nós precisamos ter o nosso expediente com Deus. Nós temos o nosso expediente no nosso trabalho. Amanhã nós vamos acordar às 7 horas para trabalhar, meio-dia horário do almoço, 3 horas da tarde volta. É o nosso expediente. Nós temos que ter o expediente com Deus. Nosso momento de oração, quando nós acordamos, meio-dia, de tarde, de noite, porque se nós não tivermos o nosso expediente de oração, o inimigo, ele é astucioso e ele vem no momento mais oportuno, porque ele está olhando para a nossa vida, porque nós somos escolhidos de Deus, nós somos chamados por Deus. O que ele tentou Jesus no deserto? Ele tentou Jesus quando Jesus estava com fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele lançou uma proposta a qual onde Jesus estava fraco. Jesus estava com fome, só que Jesus estava com fome na parte física, mas espiritualmente
né? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então nós precisamos estar constantemente nos alimentando. A mente, nós podemos ler a palavra de Deus, ter o nosso devocional. Nós precisamos estar constantemente ouvindo louvores, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Qual é o nosso propósito de vida? O nosso propósito de vida é servir a Deus. O nosso propósito de vida aqui na terra, até Jesus voltar, é servir a Deus, é servir ao nosso próximo. A Bíblia diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então nós precisamos estar com o espírito alimentado, para que nós possamos ter sensibilidade de ajudar o nosso próximo, de compartilhar aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz: dai de graça o que recebeste de graça. Então nós temos que alimentar a nossa fé, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então é tudo pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé, temos que profetizar naquilo que nós estamos sonhando para 2024, temos que declarar as bênçãos sobre as nossas casas, as nossas famílias, temos que chegar a Deus com o coração cheio de fé. Jesus, ele se admirou da fé do centurião. O meu servo está em casa, doente, horrivelmente atormentado. E Jesus, compadecido dele, disse: eu irei curá-lo. E aí ele disse: mas eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, porque eu sou sujeito às autoridades. Quando eu digo a este vem, ele vem. Quando eu digo a outro vai, ele vai. Mas Senhor, eu bem sei que basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra do Senhor nesta noite aqui pode curar você e pode curar a pessoa na sua casa a qual você está intercedendo por ela aqui. Uma palavra no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome todo-poderoso e o nome de Jesus foi exaltado e ele está acima de todos os nomes. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E em João 14:12, Jesus disse para nós: aquele que crê em mim, este também farás as obras que eu faço, e farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e o Pai será glorificado no nome do Filho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que se achegar a Deus. No final do versículo, ele diz: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Os humilhados serão exaltados. Eu não sei como está a sua vida, Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas se você continuar perseverando, buscando a Deus em espírito e em verdade, colocando o seu coração, se conectando com Deus, Ele vai realizar todos os sonhos, todas as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Neste ano de 2024, eu declaro e profetizo que tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, você vai receber uma grande recompensa do Senhor, porque Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que ele não possa ouvir. Então Deus, Ele ouve as nossas orações. Aleluia. Deus, Ele ouve as nossas orações. Aparentemente não está acontecendo nada, mas Deus está pelejando em nosso favor. Deus está agindo. Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Então continua clamando ao Senhor. Creia no poder do clamor. Creia no poder do clamor de Deus. Creia que Deus ele vai derramar a graça sobre a tua vida. A graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Deus ele tem aproximadamente 8.000 promessas para cumprir na minha vida e na sua vida. E Ele quer cumprir as promessas de Deus na sua vida, porque você vai glorificar, vai exaltar o nome de Deus quando você receber todas as bênçãos que Deus tem. Todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida já estão lá no almoxerifado de Deus, esperando você falar com Ele, esperando você pedir a Ele. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz: Pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, se abre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar pedindo a Deus com fé, porque a carta de Tiago mencionou que a pessoa que tem dúvida, ela não recebe nada de Deus. Nós temos que ter fé. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, nós temos que trazer a existência no mundo espiritual. Deus ele já decretou a nossa vitória. Ele já deu a nossa vitória. Nós estamos só esperando em Deus. Nós só precisamos descansar o nosso coração sem ansiedade, sem preocupação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade e a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Seis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai diante de Deus pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então essa é a fé, meus irmãos, que nós temos que ter. É a fé, crer sem duvidar. Crer sem duvidar. Deus ele não se agrada num coração ansioso, preocupado, porque nós temos que crer que o amanhã pertence a Ele. Nós temos que fazer o que? A nossa parte. Nós temos que trabalhar, temos que fazer o que tem que ser feito. Agora, o impossível é uma especialidade de Deus. Glória a Deus. O impossível que você está colocando diante de Deus, você vai alcançar por meio da sua fé. Através da sua fé, você vai alcançar o impossível de Deus. Deus ele tem poder para realizar grandes coisas. Deus ele pode ressuscitar um morto. Ele disse: Lázaro, vem Lázaro. Ele diz: levanta e anda. Ele curou o cego de Jericó, curou o endemoniado. Jesus fez muitas maravilhas enquanto estava aqui. E essas promessas também são para nós. Nós temos que tomar posse da promessa de Deus. Temos que tomar ela para nossas vidas. Temos que crer. Aquele trabalho, aquele concurso, aquilo que você está estudando, que às vezes você se sente desanimado, se sente para baixo, será que eu vou conseguir? Deus te diz nesta noite: tem de bom ânimo, esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Deus quer que você se esforce, quer que você persevere. Ânimo, ninguém vai conseguir nada sendo desanimado. Você já viu alguém ter sucesso na vida com preguiça, com falta de vontade, com tristeza, sem vontade de fazer o que tem que ser feito? Embora seja difícil, tudo na vida é difícil. Por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena. Porque Deus ele nos capacita para grandes realizações. Deus ele nos capacita para grandes coisas. E aos olhos humanos tem coisas que realmente nós não conseguimos alcançar. Mas por intermédio e pelo poder de Deus e pela graça de Deus, nós vamos alcançar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e fiel. Ele é justo e verdadeiro, Ele é fiel à palavra dEle. Tudo que está aqui, Ele cumpre, de Gênesis até Apocalipse. Ele nunca perdeu uma batalha,
Ele é o grandão da Galileia. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Todo-Poderoso que pode te dar todas as tuas bênçãos, todas as tuas orações. Tudo que você coloca diante dele, ele tem poder, ele tem a soberania, ele tem o governo, tudo na mão dele. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Deus permitiu. Deus permitiu. Às vezes você está passando por alguma coisa e diz: por que eu estou passando por isso hoje? Por quê? Porque é permissão de Deus. É permissão de Deus. Porque Deus está te preparando nessa situação. Deus está forjando o teu caráter. Deus está te treinando para te entregar grandes coisas. Deus primeiro Ele te prepara, te capacita, porque você vai subir de nível e você vai receber algo grande. Da forma como nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós, porque as coisas de Deus são coisas extraordinárias, é aquilo que Deus preparou. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma imaginou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou grandes coisas para nós. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Meus irmãos, eu estou me sentindo muito honrado por Deus aqui nessa igreja. Eu creio que há um propósito de Deus nesta noite. Eu estou sentindo muita presença de Deus, muita presença de Deus. Eu estava pensando, quando a irmã começou a louvar, que ela falou, ela disse: hoje eu passei o dia com aquela alegria. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ele nos constrange, ele nos dá uma alegria sobrenatural. Caos, em meio às questões que nós estamos lá fora, vivendo lá fora, quando nós estamos na presença de Deus, até a tristeza ela tem que pular de alegria. Ela tem que pular de alegria a tristeza, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. E é por essa fé que Deus ele vai nos honrar grandemente. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele está dizendo que se nós buscarmos ele em primeiro lugar, porventura ele não vai cumprir. Deus que abriu o mar vermelho, Deus que se fez em coluna de fogo, Deus que mandou o maná no deserto durante 40 anos, esse Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Esse Deus, ele vai fazer. Aleluia. Ele é capaz de fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Isaías capítulo 55, versículo 8. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os planos de Deus ao nosso respeito. Enquanto nós estamos imaginando aqui, imagina os planos de Deus. Olha a comparação, assim como o céu é mais alto do que a terra. Que coisa linda Deus dizer isso. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Por isso que vale a pena perseverar em meio às provações, em meio aos ataques, em meio às perseguições, em meio a tudo isso vale a pena. Eu admiro muito a fé dos apóstolos. Naquela época era muito diferente. Os apóstolos eles foram apedrejados, eles foram colocados na cruz, eles fizeram apóstolo Paulo então, e ele dizia, eu acho linda essa citação de apóstolo Paulo, Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olha essa citação como é relevante. Apóstolo Paulo dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou repetir para você meditar nessa palavra. Combati o bom combate. O bom combate, apóstolo Paulo está chamando de bom a pisa que ele levou.
Apóstolo Paulo está chamando de bom naufrágio. Apóstolo Paulo está dizendo que foi bom ele ter sido preso, porque ele estava com Cristo todo o tempo. Ele é um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele ouviu coisas inefáveis que não poderia proferir. Por isso que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Viver é Cristo e morrer é lucro. Se nós estivermos preocupados com as coisas deste mundo, vai ser só sofrimento. Nós temos que criar expectativa em Deus nas coisas terrenas, porque aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Nós temos que crer nas coisas do alto. Nós temos que crer na nossa eternidade. Temos que crer que nós vamos morar nas mansões celestiais. Oh, glória! As ruas são de ouro lá em cima. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Quando nós pensamos nas coisas do alto, aqui as coisas ficam bem mais leves, porque Deus, Ele vai abrindo o nosso entendimento, Ele vai nos dando discernimento, Ele vai nos dando orientação, vai nos capacitando, e aí nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus. É tão bom passar pela prova dando glória a Deus, sabendo, com a certeza, com a confiança, com a absoluta convicção que Deus está no controle. Ele está no controle da nossa vida. Ele não perdeu o controle. Às vezes, quando nós estamos atribulados, nós acabamos murmurando, e isso desagrada o coração de Deus. Deus não se agrada de murmuração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, diz a palavra: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Aleluia. Nós temos que ser gratos, irmãos. Quando nós somos gratos pelo pão de cada dia, pelo pouco, pelo muito, essa gratidão, ela gera paz no nosso coração. Agora, quando a gente fica preocupado no dia de amanhã, eu quero mais aquilo, eu quero aquilo, eu vou chegar naquilo, e aí o coração, a ingratidão e a murmuração faz com que você não enxergue aquilo que você já tem, o valor das coisas que você já tem. Você já é um abençoado. Nós aqui já temos saúde, temos paz. Quantas pessoas estão dentro dos hospitais uma hora dessa? Nós só temos que agradecer a Deus e confiar que aquilo que nós colocamos diante dele, se for da vontade dele, ele vai cumprir, ele vai realizar. Aleluia. Então que nós possamos ter esse coração grato a Deus. A nossa casa, que é templo e morada do Espírito Santo, pode ser comparada a uma casa física. A nossa casa, toda casa, semanalmente, uma vez por ano, nós precisamos fazer uma manutenção, nós precisamos fazer uma faxina na casa. Então nós temos que fazer uma faxina também espiritual, começarmos a nos examinarmos e percebermos aquilo que nós falamos que não agrada a Deus, e aí nós vamos começar a corrigir, porque nós somos falhos, nós sempre vamos errar, sempre vamos pedir perdão a Deus, misericórdia de Deus, mas nós podemos melhorar. Nós podemos pedir a Deus o discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dê, os frutos do Espírito, que estão em Gálatas capítulo 5. Quais são os frutos do Espírito? É o amor, é a paz, a benignidade, a amabilidade e o domínio próprio. O domínio próprio a gente nem percebeu, já foi, né? Então nós precisamos fazer isso. Todos nós erramos. Então essa faxina espiritual, ela é importante. Toda casa ela precisa ser limpa. Toda casa ela precisa ser limpa. Por quê? Porque às vezes vai ficando algo dentro de nós. Porque nós temos muitas coisas que nós adquirimos na infância até agora. O nosso subconsciente está programado muitas coisas e às vezes sai de forma automática. Por isso que nós precisamos, de forma manual, de forma consciente, todos os dias,
nos humilharmos na presença de Deus e dizer: ó Pai, eu preciso da tua ajuda, me ajuda, Pai, me ensina como eu devo tratar a minha esposa, como eu devo tratar a minha mãe, como eu devo tratar os meus clientes, como eu devo tratar as pessoas que estão ao meu redor. Nós somos imagens semelhantes de Deus, nós temos que ser parecidos com Cristo Jesus. Então nós precisamos sempre estar nesse processo. Nós vivemos sempre um processo, nós nunca vamos deixar de aprender. Nós chegamos a uma certa idade, eu não preciso mais aprender. Quando você acha que não precisa mais aprender, aí é o momento que você vai deixar de usufruir os frutos do Espírito Santo, porque todos os dias nós aprendemos. Nós podemos aprender até com a criança, nós podemos aprender a forma dela tratar, a forma dela perdoar. Então nós precisamos fazer isso. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. E também gostaria de fazer o apelo, se tiver alguém aqui em nosso meio com o coração ferido ou com desejo de se reconciliar com Deus nesta noite, se tiver alguém com enfermidade, nós estamos aqui para orar, nós viemos aqui para servir a Deus, nós viemos aqui para ser instrumento de Deus, ferramenta de Deus. Esse é o nosso propósito, servir a Deus em espírito e em verdade. Então, se alguém em nosso meio quiser vir aqui para frente, sinta-se à vontade. A Bíblia diz em Mateus 11:28: vinde a mim do jeito que estáis, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós podemos abrir o nosso coração para que Deus ele possa nos abençoar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui nessa noite sentindo problemas espirituais, insônia, ansiedade, preocupação. Eu creio no poder da intercessão, eu creio no poder do clamor, eu creio que Deus ele vai derramar graça de Deus sobre a vida de todos nós que está aqui na frente. Glória a Deus. Quero orar pela vida de todos vocês aqui que estão aqui na frente. Peço que vocês que estão aí atrás, nós estamos aqui em uma batalha espiritual, possam estender as mãos para cá, intercederem por todos nós, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, eu invoco, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite. Pai, eu te suplico, Deus, nesse momento, ó Senhor, vem, Pai, sobre nós. Espírito Santo de Deus, Pai, seja sobre cada um, Pai. O Senhor conhece, Pai, o coração. Aleluia, Deus, louvado seja Deus. Meu Deus, que não sejas, Pai, as minhas mãos, mas a tua potente mão, Pai, sobre a vida desta mulher, Pai. Abençoa ela, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Ó Pai, derrama, Pai, a tua unção. Pai, que teu sangue precioso, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, seja sobre a vida dela, Pai. Ó meu Deus, abençoa, Pai, teu servo, Pai, que está aqui na frente, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa ele, Pai, o Senhor sabe aquilo que ele precisa, Pai. Meu Deus, que não seja as minhas mãos, Pai, mas a tua potente mão sobre a vida dele, Pai. Ó meu Deus, abençoa, Pai, a tua serva, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro saúde, paz que excede todo entendimento, Pai. Seja sobre a vida dela, Pai. Meu Deus, repreende, Pai, todo espírito, Pai, de incomodação, Pai, ansiedade, preocupação, Pai. Se acha, Pai, qualquer enfermidade que o Senhor vê, Pai, lá vai remir pelo teu sangue no nome de Jesus, Pai. Teu sangue precioso, ó Deus, abençoa, Pai, a tua serva, meu Pai. Abençoa ela, Pai. Pai, honra, Pai, a fé da tua serva que veio aqui na frente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
ti, Pai. Eu declaro e profetizo saúde, paz e longevidade sobre a vida dela, Pai. Abençoa ela, Pai, com muita saúde, Pai. Saúde física, emocional e espiritual, Pai, sobre a vida dela. Aleluia, meu Deus. Abençoa a tua serva, Pai. Abençoa, Pai, a tua serva, Pai. Do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai. Abraça ela, Espírito Santo da verdade. Sopra sobre a vida dela agora, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Pai. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, Pai. Nós cremos que os teus anjos estão aqui, Pai, trabalhando em favor, Pai. Meu Deus, coloca, Pai, o anjo nessa igreja, Pai. Pai, o anjo com a espada desembanhada de fogo neste momento, Pai. Ó meu Deus, Pai, a tua palavra diz em Mateus 18:18 que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Pai, eu confio na oração do teu servo, Pai. Eu me uno com ele neste momento, Senhor, e consagro a vida dele a ti, Pai. Pai, vem honrar, Pai, tudo aquilo que ele tem colocado diante de ti, Senhor. Senhor, cumpre as tuas promessas sobre a vida dele. Pai, o Senhor sabe, meu Deus, o que ele tem passado, Senhor. Pai, repreende, Pai, toda a preocupação no coração dele, Pai. Ah, meu Deus, abençoa ele, a família dele, o trabalho dele, tudo aquilo que ele colocar, ele prosperará, em nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Abençoa sua esposa, abençoa sua filha, abençoa todos os eixos, Pai, que estão aqui ao lado. Faz a tua obra completa, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o Espírito Santo de Deus. Toca o coração, Pai, do teu servo. Sopra sobre o coração dele. Ó Espírito Santo da verdade. Espírito Santo da verdade. A unção que despedaça todo jugo, Pai. O teu nome é maravilhoso. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Um Deus da eternidade, que trouxe tudo à existência. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E te dê a paz que excede todo entendimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai, neste momento, Pai, no nome santo e bendito de Jesus, quero orar, Pai, pela vida do pastor Marcos, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eu creio no teu poder. Ó Deus, eu creio no teu poder. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus do já. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dele que ele seja curado, Pai. Toda enfermidade, Pai, seja lançada na cruz do Calvário. Ó meu Senhor, abençoa o pastor Marcos, Pai. Abençoa, Pai, tira toda inflamação, todo desconforto, Pai, que ele venha ter nesta noite. Uma noite maravilhosa, que ele venha descansar, meu Pai. Abençoa ele, Pai. Meu Senhor, que não sejas, Pai, as minhas mãos, Pai, mas que seja a tua potente mão sobre a vida dele. Que o teu sangue precioso passe sobre a vida dele agora, Pai. Pai, abençoa o teu servo, Pai. Abençoa o ministério, Pai. Abençoa tudo aquilo, Pai, que ele tem colocado, Pai. Toda luta, Pai, toda dificuldade, renova ele, Pai, nesse momento, Senhor. Espírito Santo, vem renovar ele. Aleluia, glória a Deus. Ó Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da verdade está te renovando neste momento. Derrama, Pai, sobre ele a tua unção poderosa, a unção que despedaça todo jugo. Meu Deus, a unção de mão sobre a vida dele. Que o teu sangue precioso passe sobre a vida dele agora, Pai. Pai, abençoa o teu servo, Pai. Abençoa o ministério, Pai. Abençoa tudo aquilo, Pai, que ele tem colocado, Pai. Toda luta, Pai, toda dificuldade, renova ele, Pai, nesse momento, Senhor. Espírito Santo, vem renovar ele. Aleluia, glória a Deus. Ó Espírito Santo da
verdade, o Espírito Santo da verdade está te renovando neste momento. Derrama, Pai, sobre ele a tua unção poderosa, a unção que despedaça todo jugo. Meu Deus, a unção que o Senhor derramou sobre a vida dos profetas, profeta Elias, profeta Eliseu. O Senhor derramou a unção, Pai, a unção de curas, unção de milagres, unção de ousadia. Meu Pai, a unção, meu Deus, que está sobre a vida dele, Pai. Pai, abençoa a família deles, Deus. Abençoa, Senhor, todo esse ministério, Pai. Esse ministério avivado pelo poder do Espírito Santo. Abençoa, meu Pai. Abençoa o pastor, meu Deus. Abençoa o pastor, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ó Jesus, vem sobre a vida dele, Pai, nesse momento. Pai, eu declaro, Pai, muita saúde sobre a vida dele. Longevidade. Que ele venha viver muitos e muitos anos de vida, 100 anos, Pai, para que ele possa cumprir, Pai, cabalmente a chamada dele, Senhor. Que os livros dele, Pai, venham se espalhar por todo o mundo, porque as pessoas irão ser edificadas, Pai, pelo conteúdo, Pai, que o Senhor colocou no coração dele. Ó Deus, abençoe ele, Pai, a sua esposa, abençoa toda a igreja, Pai, abençoa, Senhor, abençoa, Pai, as levitas desta casa, abençoa, Pai, esse altar. Meu Deus, consagramos esse altar aqui. Pai, abençoa as pessoas que estão no ministério de louvor, todos eles que estão aqui no ministério de louvor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. O Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus de poder e de glória, louvado, exaltado e bendito seja teu nome, Senhor. Espírito Santo vem sobre a tua igreja. Espírito Santo vem sobre a tua igreja. Esse momento, Espírito Santo, derrama do céu a tua unção poderosa. Assim como a igreja foi cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, havia 120 pessoas em um só Espírito, e o Espírito Santo invadiu a igreja, e o Espírito Santo abraçou, e a unção de Deus foi derramada. O Senhor derrama nesta noite a tua unção. Nós precisamos da tua unção, Senhor. Nós queremos sentir a tua presença, Deus. Nós somos sedentos, Pai, da tua palavra. Ó Senhor, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, Pai, da tua compaixão. Senhor,